Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula, né, do Antropoceno. Quem vai dar aula hoje é o Alexandre Cabral. Ele é sociólogo e mestre em propriedade intelectual e inovação. Ele tem 20 anos de experiência no setor público, na área de políticas públicas para inovação, especialmente em políticas industrial e tecnológica para setores intensivos em tecnologia. Há 5 anos ele trabalha no The Good Food Institute, atua como vice-presidente de políticas públicas no Brasil, sendo responsável pelas relações com o executivo, legislativo e órgãos regulatórios. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigada novamente por ter aceito esse convite, e a palavra está com você. Muito bom, muito obrigado. Vejo 60 pessoas além de mim nessa sala, 60 pessoas interessadas num tema muito amplo e que, ao que entendo, essa disciplina vem abordando ele nas suas múltiplas facetas. Eu me propus a desenvolver aqui com vocês por 1 hora algumas reflexões sobre os sistemas alimentares no Antropoceno. E essa figura inicial ela tem uma primeira proposta, de que a gente elimine alguns determinantes da nossa realidade, do nosso ângulo de visão. Da mesma forma que para esse pintor rinoceronte tudo tem um chifre no meio, eu gostaria de propor que a gente retirasse alguns chifres da nossa frente, que são aqueles que naturalizam a maneira como nós comemos e obtemos alimentos. Que nós retiremos desse quadro a naturalização em que a maneira como obtemos alimentos, e principalmente eu vou tentar explorar aqui o caso das proteínas de origem animal, aparecem nisso. Quando Gabriela leu o meu currículo, eu há alguns anos, hoje dedico a maior parte do meu tempo a ser lobista de uma causa, da causa da substituição da proteína de origem animal no mundo. Eu não trago o logotipo da organização da qual eu faço parte nessa apresentação, falo enquanto um pensador, um livre pensador desse tema, mas ressalto que estou na organização porque esse tema fala as minhas preocupações mais do que estar aqui desdobrando um discurso preparado de um representante de uma organização que tem um compromisso com uma teoria de mudança. Não, eu, de fato, creio nesse discurso e faço isso e aderi à ONG exatamente porque cria nessa questão. Isso aqui é um pouco da minha história. Eu sou sociólogo. Deixa eu só tentar tirar isso aqui. Eu consigo? Não. Deixa eu voltar, então. Eu sou sociólogo, formado no século passado, né? Isso gera aqui uma dicotomia, né, muito louca, porque século passado parece que é muito longe, mas eu fiz um mestrado em 2010 em inovação, e durante esse tempo todo eu sempre circulei em torno de temas ligados à transformação através da inovação, transformações tecnológicas que têm impacto com a sociedade. Sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, sou pai de 4 pessoas e avô de 2 pets, pratico natação em águas abertas, não mantenho perfil ativo em nenhuma rede social, nem no LinkedIn. No LinkedIn eu até tenho uma entrada para poder acessar outros perfis quando isso me interessa, mas não adianta se conectar comigo ou me buscar em algumas redes, porque eu entendi que isso era uma droga pesada demais, eu tive medo de me envolver com ela e perder o controle. Algumas pessoas dizem para mim, puxa, te sobra muito tempo na vida, outras pessoas dizem, mas o que você está escondendo? Você não está em rede social nenhuma.
Estou escondendo nada, simplesmente foi uma decisão de ver de fora pesadíssima, Lucas, pesadíssima. Segundo Paulo Leminski, a comunicação é a droga mais forte que o ser humano já inventou. Eu tive o privilégio de profissionalmente participar ativamente de duas grandes mudanças. Eu trabalhei com automação bancária no início dos anos 80, quando os bancos entenderam que colocar computadores para dar suporte às suas operações significava ganhar muito dinheiro, ao mesmo tempo economizar muito dinheiro na otimização de profissões, de processos, e hoje, quando a gente abre um aplicativo no celular ou vai a um caixa eletrônico, você tem praticamente todas as operações que o banco te oferece à tua disposição. A pessoa humana que opera o serviço bancário é mais alguém que te convence a adquirir determinado produto do que alguém necessário, uma etapa necessária entre você e o banco. Eu trabalhei quando isso era muito pouca coisa e tive o privilégio de, no início dos anos 2000, trabalhar já como sociólogo. Eu fui desenvolvedor de software antes de ser sociólogo, trabalhar com a questão do enfrentamento da exclusão digital, no momento em que o desafio era espalhar lan houses pelo país, usando software livre, para evitar o acúmulo, um problema de custeio dessas iniciativas. Também foi um privilégio conhecer lugares muito afastados ou muito precarizados no Brasil e poder acompanhar o impacto que a janela que se abria para aquelas pessoas quando você entregava a elas acesso à internet num espaço que elas reconheciam como legítimos, que já era delas antes daquele espaço existir. E hoje trabalho com proteínas alternativas no The Good Food Institute, já fiz aqui o disclaimer de que não faço uma apresentação do GFI, mas participo ativamente em outra coisa que envolve tecnologia e sociedade profundamente, porque nada é mais culturalizado no ser humano do que o ato de comer. Ninguém come sozinho, você come com a sua história, você come com a sua família, o tipo de alimento que você come, a maneira que você o obteve, a maneira como você o preparou e a maneira, inclusive, como você o ingere, falam da sua cultura, falam de você, do grupo que você faz parte. Então, ninguém come sozinho, você sempre come, no mínimo, com a sua história, e mexer nisso, mexer na comida das pessoas é algo que tem conexões e implicações muito relevantes do ponto de vista sociotécnico, que é o campo do saber, pelo qual eu sou muito apaixonado e que junta, como o nome já diz, exatamente perspectivas de relação entre tecnologia e sociedade. Isso que eu queria fazer é isso aqui. Bom, um conceito bem pacificado de sistema alimentar é tudo aquilo que se relaciona com toda a cadeia do alimento, desde a sua produção até ele estar sendo consumido por uma pessoa. Então, você tem, para cada um desses verbos, você tem desdobramentos, conexões que dão uma riqueza muito profunda a esse tema dos estudos dos alimentos e dos sistemas alimentares. Quando você está falando de produção, você está falando de ciência, você está falando de ciência agrícola, você está falando de zootecnia, você está falando de agricultura e pecuária, que são duas atividades econômicas enormes em qualquer país do mundo, portanto, cercada de muita tecnologia de implemento, no caso da pecuária, muita zootecnia, muita genética, muita ciência de manejo, mas tudo isso não chega até o ponto final se não passa por uma indústria transformadora, que é a indústria de alimentos. Tá? A indústria de alimentos, ela hoje produz, existe um pensador que tem que ter cuidado para ver o Brasil, porque o nome dele é Jack Bobo,
então eu sempre achei que chamar ele numa palestra de Mr. Bobo, em português, vai soar mal, mas o Jack Bobo tem uma frase dizendo que o sistema alimentar global nunca foi tão bom e nunca foi tão ruim ao mesmo tempo, porque da mesma forma que a ciência inventou num determinado momento o primeiro material que a natureza não tinha nenhum processo capaz de digeri-lo no pós-uso, que são os transformados plásticos, foi a indústria de alimentos que criou alimentos de baixíssimo valor nutricional, que, entretanto, fala diretamente com todos os seus sensores de paladar e de saciabilidade. Então, são alimentos que são deliciosos, coloridos, no ponto, viciantes, fáceis de obter, baratos, porém não têm, são seguros, inclusive, porque usam ingredientes aprovados do ponto de vista da segurança, mas que causam males enormes no longo prazo, exatamente pelas suas características nutricionais, ou, melhor dizendo, pelas suas características não nutricionais, mas que se espalham de uma maneira avassaladora pelo planeta. Hoje, no interior do Amazonas, você encontra um pacote de salsicha e um saco de snack, não vamos falar nenhuma marca aqui, mais barato do que 1 quilo de peixe que foi pego ali no Rio. Tem alguns pensadores de segurança alimentar e nutricional que trabalham isso muito bem, esse tema está muito bem debatido aí. No meio disso, você tem distribuir e comercializar. Então, aí entram não só os agentes logísticos, como também entram os agentes de varejo que vão levar esse alimento até a ponta, até o consumidor, gerando uma disponibilidade, uma acessibilidade sem a qual esse alimento não seria consumido. Na outra ponta, você tem o consumidor, o ser humano com todos os seus determinantes culturais e econômicos. Você põe aquilo que representa, na tua cultura é representado como um alimento corriqueiro, um alimento ritual, um alimento festivo, um alimento que tem uma significação simbólica de uma conexão sua com planos não materiais, é a comida do santo, é a comida do dia, é a comida da festa, é a não comida, é o ato de jejuar, que também tem significados, e, obviamente, determinado pelas questões econômicas que dizem como que falam com a sua condição de disponibilidade de recursos para ter acesso a esses alimentos. Por baixo disso, você tem os governos que determinam os regulamentos sanitários e as políticas econômicas que definem o quão melhor é um sistema alimentar para os seus cidadãos. Mas, no fundo, falamos de algo que é consumido, produzido por humanos e consumido por humanos, produzido por humanos para humanos. Então, você tem seres humanos em todo esse sentido. Como várias outras coisas que acontecem no antropoceno, tudo que está certo aqui é mérito nosso, tudo que está errado aqui é culpa nossa, tudo que está errado aqui foi feito por nós, e não há a menor possibilidade de termos soluções simples para os problemas que enfrentamos no antropoceno, como em tantos outros aspectos que vocês já devem ter estudado aqui nessa disciplina, mas também nas características dos sistemas alimentares, não tem solução simples, não há bala de prata. Aliás, no campo das humanas, normalmente, quando alguém começa a explicar dizendo o problema é, alguma coisa está errada. Porque, normalmente, o problema é composto por uma série de elementos que existem em graus diferenciados e têm determinâncias, causalidades e determinâncias diferenciadas conforme a situação que você lê. Todos os fundamentos, não há o chifre do rinoceronte em nenhuma visão que a gente possa fazer. É preciso ler isso à luz
de características sociais, econômicas e todos os determinantes que envolvem as cadeias anteriores, inclusive a capacidade de produzir ciência, a capacidade de operar a agricultura e pecuária, ou seja, a capacidade de ter terra e água disponíveis para isso, a existência de uma indústria de alimentos, uma rede de distribuição, uma rede de varejo e um governo que jogue a favor ou contra dessas situações. Indo em frente, a gente pode dizer que isso tudo começa, os sistemas, a visão de sistemas alimentares começa lá em 10.000 a.C., naquilo que é conhecido nas datações históricas como a primeira Revolução Agrícola. E aí tem muita literatura sobre isso, desde Harari em Sapiens, escrevendo quase que um romance, até pensadores como John Wilkinson, que pensa esses sistemas alimentares. John Wilkinson é professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, pensando a organização desses sistemas no plano histórico. Mas, num grande resumo, a gente pode entender que, num determinado momento, por condições climáticas e de disponibilidade ali, mais ou menos, onde hoje funciona o nordeste do Egito, né, no Vale dos Rios, o Vale da Lua Crescente, você identifica rastros arqueológicos de que grupos começaram a deixar o modelo caça-coleta, ou seja, um modelo explorador da natureza, que obviamente era baseado no nomadismo, porque depois de explorar um determinado pedaço de terra, você deveria buscar outro, com aquelas mesmas características para continuar, para um processo onde se praticava a domesticação de animais e plantas, então se praticava a agricultura e a pecuária, e isso gerava a necessidade de que você estivesse lá no dia seguinte para molhar a planta de novo, para alimentar o animal que você colocou dentro de um cercado de novo. Isso foi fazendo com que os seres humanos começassem a estar em comunidades fora de um padrão de nomadismo, e isso foi gerando comunidades cada vez maiores, cidades cada vez maiores. Alguns pensadores, e eu concordo muito com eles, apontam que, olhando para a fitoarqueologia daquela região, principalmente, na verdade, não foram ao parar e cultivar aquilo que ele conseguia cultivar, principalmente nos vegetais, que os homens, na verdade, não domesticaram animais e plantas, e sim o contrário. Foram as plantas que domesticaram o homem, porque os registros mostram que o homem caiu numa pobreza alimentar enorme, porque se ele conseguia coletar um número X de espécies vegetais, ele passou a cultivar, a conseguir cultivar com sucesso uma quantidade muito menor de espécies, até porque ele não dominava a tecnologia. Então, os registros mostram que, nesse momento, animais e plantas domesticaram o homem, tornando ser gregário, vivendo em comunidade, e isso com um empobrecimento de sua dieta, que a gente vai retomar nos últimos slides, no que hoje é chamado pelos pensadores de monotonia alimentar. Então, a domesticação, a redução das espécies para aquelas com as quais eles conseguiam manejar, acabou gerando, num primeiro momento, uma monotonia alimentar que se torna hoje um elemento do sistema alimentar global, obviamente, por outros motivos. E isso foi gerando toda essa discussão que a gente tem hoje sobre a relação entre sistemas alimentares e antropoceno. A maioria das figuras que eu estou usando aqui vem de uma fonte chamada Working Data, que é uma fonte que eu não me preocupei muito em fazer uma checagem cruzada dos números que eles estão apresentando, até porque eles fazem apresentações muito visualmente muito ricas.
Então, qualquer imprecisão dessa fonte é culpa do professor, mas se esses números não estão precisos aqui, é alguma questão de parametrização, porque são os números que a gente ouve falar. Nessa figura, chama atenção, mas não assusta, o fato de que 3/4 das emissões que nós temos, 3/4 das emissões que nós temos vêm da energia, mas dentro dessa energia eu gostaria de chamar a atenção para 2% de energia que é gasta na agricultura, mas chamar a atenção de 18% que é gasto no sistema agroalimentar como um todo. E aqui a gente está falando do sistema alimentar. Tá? Então, a gente tem aí alguma coisa em torno de 20% das emissões ligadas à produção de alimentos. É um número que circula também em outros artigos, então, certamente é um número mais forte. E se a gente for pensar o que na energia mais nos chama, quando a gente fala em poluição, na questão da mudança climática causada pela energia, a primeira imagem que vem para a gente é uma rua de um engarrafamento numa hora qualquer em São Paulo e aquele monte de carros. E os caminhões soltando a fumaça de diesel. Pois é, isso tudo somado dá 16% das emissões. Então, a gente está falando de um sistema que, em si, produz uma pegada ambiental similar a todo o sistema de transporte, que a gente está endereçando hoje na direção de uma eletromobilidade e de uso mais racional de transporte. Os carros são hoje objetos onde já se pensa não numa posse, mas numa posse coletiva, em sistemas de posse coletiva, onde você aluga esse serviço ou tem a posse temporária e limitada de um carro, e a gente tem uma coisa do mesmo tamanho que é aquilo que nos alimenta. Indo em frente, uma outra questão ligada aos sistemas alimentares é a quantidade de terra que ele usa, além da energia que ele emite. Hoje, em torno de 30% da terra é terra seca, tá? Está fora dos oceanos, que estão ali com 70%, e destes 30%, só 75% é habitável, porque as outras estão em condições que o ser humano, né, não consegue exercer uma ocupação em escala. Desses 75% do 30%, metade está ocupada pela agricultura. Então, a gente está falando de uma atividade econômica vista de uma forma ampla, vista como um sistema de produção, que ocupa metade da superfície habitável do planeta. E aí pulando para a quarta linha, dessa metade do 2/3 de 1/3, 80% está sendo usada com a criação de animais de produção, seja para animais que serão usados como alimento, como proteína. Então, a gente cresce um animal do mesmo jeito que se fazia em 10.000 a.C., você cresce um animal, protege ele dos patógenos e dos predadores, e depois usa ele, abate, fraciona, armazena e usa ele como alimento, ou extrai dele algum alimento, como é o caso dos ovos, como é o caso do leite e dos derivados que se faz em cima disso. Então, a gente entende que um grande emissor de gases de efeito estufa é também um grande ocupante de toda a terra disponível para o ser humano, e, além disso, consome quantidades insanas de água durante a sua produção. A gente tem alguns produtos vegetais aqui, né, que ocupam uma quantidade grande de água. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para o amendoim,
Se a gente olhar aqui para o amendoim, né, a gente vê que o amendoim ele gasta, só um minuto aqui que eu estou meio enrolado com o que eu faço e onde eu faço. Quando você pensa no amendoim, que gasta lá 1.852 litros de água para fazer 1 quilo de amendoim, a gente pensa, bom que a gente não, que o amendoim não é uma das coisas básicas da humanidade, né? Mas quando a gente olha para outros, se a gente tira nuts, tira o arroz, que normalmente é feito em superfícies alagadas, você olha que quase todos os produtos de origem animal usam uma quantidade insana de água. Então, se você quiser participar de uma manifestação e fazer um cartaz, ter uma frase pequena de gancho para você falar mal dos sistemas alimentares no antropoceno, você pode afirmar com toda certeza que seu bife gasta mais água que seu banho. Então, a gente está falando aqui, na verdade, de recursos naturais finitos e que não conseguimos criar. Nós não conseguimos criar terra, nós não conseguimos aumentar um pouco a quantidade de terra que nós temos disponíveis para uso, mas a gente não consegue criar terra. Quando você fala da ampliação de uma área destinada à pecuária ou a qualquer tipo de criação vegetal também, você está falando de uma terra que tinha uma outra ocupação anterior. No caso do Brasil, normalmente, uma área que tinha algum tipo de cobertura florestal, não necessariamente a floresta tropical úmida, mas você tem casos de ampliação de fronteira agrícola também em terras do Cerrado, e hoje em dia o bioma do Pampa também está sendo muito visado para a expansão dessas fronteiras agrícolas. Então você desmata essa terra e trabalha para ela com uma outra vocação, mas, além disso, você precisa prover uma quantidade de acesso absurda de água, que depois volta para a natureza, mas volta para a natureza, muitas vezes, né, com um uso que já não a habilita a potabilidade ou voltar a um curso d'água natural. Então, a gente está falando de um sistema que, por qualquer viés que você olhe para ele, por mais que você seja lobista da carne ou lobista das alternativas, das proteínas alternativas à carne, aos produtos de origem animal, esses elementos não podem ser esquecidos. A gente está falando de um sistema crucial para a manutenção da vida do ser humano, que, ao mesmo tempo, é um sistema que tem uma participação bastante significativa na questão das mudanças climáticas e em todo o conteúdo que ele traz para nós. Mas o que mudou fundamentalmente de toda essa, desde nos últimos 12 mil anos, em que a gente, do mesmo jeito, com muita engenharia, com muita genética, com muita inovação, o que mudou de fato nisso é o tamanho do rebanho de produção. A gente está falando de 26, em 2021, de 26 bilhões de frangos. Isso é 80% a mais do que havia na virada do século. A gente está falando de 1,5 bilhão de vacas, 1,3 bilhão de ovelhas, 1,1 bilhão de patos. A gente está falando de rebanhos enormes, muito maiores do que a população humana. Só de frango, a gente tem aí pelo menos umas 3 vezes a população humana, e que são rebanhos de produção. Então, na verdade, não são seres vivos. Na verdade, são seres vivos, mas não são seres vivos com toda a equação da evolução que a vida em habitats naturais provoca. São animais de produção, são criados pelo homem. Por que não há peixes nessa tabela? Porque os pescados, embora sejam a principal fonte proteica de quase 1/3 da população mundial, você retira e torce em grande parte, né, tirando a aquicultura, você retira ele da natureza e torce para aparecer outro, e cada vez mais essa torcida tem sido frustrada, porque cada vez
mais fica mais caro e mais difícil obter pescado. A gente está falando aqui de aves e mamíferos terrestres que são repostos enquanto insumos de produção por uma cadeia industrial que é existente, mas é importante dizer, são indivíduos geneticamente iguais, são indivíduos desenvolvidos para estarem no topo de sua capacidade de reprodução de proteína, de converter ração em proteína, mas são indivíduos iguais. Então, se num rebanho deste tamanho, todos os indivíduos são geneticamente semelhantes, um patógeno que, após uma mutação qualquer, tenha uma ação efetiva sobre um deles, provavelmente vai ter a mesma ação sobre todo o rebanho. Então, por isso Jack Bobo dizia, ao mesmo tempo em que a gente consegue manter um rebanho desse tamanho sob controle, você cria um potencial de risco enorme para o desenvolvimento de doenças zoonóticas, sejam elas transferidas para humanos ou não, com todas as implicações ecossistêmicas que essa coisa pode ter. Então, por isso ele diz, nunca foi tão bom e nunca foi tão perigoso, nunca foi tão ruim. A quantidade de abates sanitários, abate sanitário é quando você descobre uma contaminação, define um perímetro do rebanho de segurança e abate todos os indivíduos daquele perímetro, e abate e depois, obviamente, isso não pode ser consumido, você precisa lidar isso como uma biomassa que precisa ser queimada, enterrada, porque de alguma maneira ela ainda pode conter ali os patógenos do seu vetor de espalhamento. Então, este é um grande problema que acaba tendo também um problema ecossistêmico, porque muitos falam na redução da biodiversidade por conta do aumento do tamanho dos rebanhos. Então, se a gente olhar hoje para os mamíferos terrestres aqui, não sei, aqui eu não sei se os mamíferos aquáticos, os mamíferos em geral, 60% dos mamíferos hoje são animais de rebanho de produção. 4% estão na natureza, 36% somos nós. Então, só olhando para essa figura, esse primeiro círculo, a gente também já tem uma ideia de que a gente cria quase 2 vezes o número de indivíduos que precisam ser alimentados, né? São fontes de alimento. Quando a gente chega nas aves, principalmente os frangos, né, os broilers, tanto que hoje você tem, em inglês, você tem 2 palavras diferentes, você tem chicken para o frango, que é criado de uma maneira um pouco mais natural, e o broiler, que é aquela máquina de produzir, de se reproduz muito rápido. Você tem hoje 70% das aves são rebanhos de produção. E são biofábricas extremamente ineficientes. Há muitas fontes para esses números aqui são a conversão proteica. Então, eu dou 1 quilo de ração, o que acontece com aquele quilo em relação a peso no animal que vai ser usado como alimento, e aqui a gente nem faz a conta, existem outras contas que calculam isso em termos de peso de tecido comestível. Quanto eu dou de ração e quanto aquela espécie produz de tecido comestível, e você tem números muito ruins, por exemplo, para os bovinos, que tem na faixa de 7:1. Suínos, muito mais, aí é da faixa de 4:1. Então, se você pensar que para cada animal desse você precisa manter uma área de vegetais plantados para o alimentar, hoje, por exemplo, uma parcela quase 90% da soja que o Brasil produz é feita para alimentar rebanhos em outros países. Uma enorme parte disso se perde no próprio processo desse ser vivo. Fermentação entérica e todos os elementos que ele precisa simplesmente para estar vivo. Ele não nasceu para ser uma máquina de multiplicação de proteína, ele é um ser vivo.
Ele tem que ser viável numa situação ecossistêmica tridimensional. Então, a gente tem um rebanho enorme, gerando elementos significativos no quadro geral das mudanças climáticas e, além disso, são máquinas extremamente ineficientes. Tem um elemento que não está aqui nos slides, que são os insetos, que têm uma taxa perto de 1 para 1, então são máquinas, são biofábricas muito mais eficientes, mas tanto eu quanto a organização que eu trabalho, e aqui eu falo dela, a gente não inclui os insetos como uma fonte alternativa viável, porque você simplesmente está trocando de ser vivo. E aí você mantém todos os outros problemas. E aí você passaria a ter rebanhos com trilhões de indivíduos com características genéticas semelhantes e que poderiam também espalhar doenças zoonóticas da mesma maneira. Então, é nisso que a gente está envolvido há 12 mil anos, e por isso a gente não pode naturalizar esses problemas, porque esses problemas aparecem hoje como extremamente caros. E aí, num grande resumo, o problema é o bicho. Não porque ele quis, não porque ele foi escolhido para colocar ali. Mas quando você tira o animal e, por exemplo, faz carne cultivada, você retira uma biópsia de um tecido, multiplica este tecido dentro de um ambiente de bioreator, junta num produto e aquilo é carne. Isso hoje é feito de maneira ainda não em escala de produção no mundo, mas você tem aprovação regulatória em 2 países, em Singapura e nos Estados Unidos, e começa a ter experimentações, não são nem fornecimento, mas experimentações, ou seja, é uma tecnologia que está no seu ponto de já ter definido seus principais problemas científicos e hoje estar em busca de respostas científicas e tecnológicas para obtenção de produtividade, de custo, de processo, de segurança e por aí vai. Mas quando você tira o bicho, você tira, por exemplo, a terra. Uma célula que se multiplica num bioreator não precisa de terra. Então, por que você ainda precisa de 10%? Porque você precisa ter um pequeno rebanho de doadores de células, que precisam viver sobre um pedaço de terra, que precisam usar água ainda nos seus processos de dessedentação. Mas se você não tem um ser, que é um ser vivo, que ao ser abatido precisa ser eviscerado, você não tem praticamente nenhuma água no processo de pós-abate e fracionamento, que é onde se gasta muito. E com isso você não tem vários processos que vão para o ar na forma de gases, sejam de efeito estufa ou seja da poluição do processo. Você não usa química, não, vamos lá, tudo é química, todo processo é química, mas você não usa principalmente toda a química antibiótica, toda a química usada no processo de proteção dos patógenos. E com isso, você chega a uma redução de 92% de emissão de gases do efeito estufa. Não é mágica, é simplesmente você eliminar um ponto do processo que gerava tudo isso, que é o ser vivo. O ser vivo até que ele se preste a ser abatido e fracionado. E isso é quebrar a base, e por isso o chifre do rinoceronte no começo, quebrar a base de pensarmos em como obtemos esse tipo de proteína. Há outras maneiras, você pode fazer isso à base de planta e à base de fermentação, eu vou passar muito rapidamente, o objetivo aqui não é discutir isso, mas mostrar que se você tira o animal de produção do ciclo que nós estamos acostumados, os números podem mudar barbaramente. O que mostra que, mesmo que hoje você não tenha um resultado econômico viável para esse tipo de produto, você deve perseguir. Porque o gasto econômico, com todos os elementos que você economiza, provavelmente compensam fazer este produto
um pouco mais caro, e aí trabalhar com política pública, com subsídio, ou o que quer que seja, e com um aporte pesado de capital e investimento em P&D, para que você resolva esse produto custando o mesmo ou menos do que um produto equivalente de origem animal e tendo um sabor, porque no fundo a gente está falando de comida, tenha um sabor tão bom quanto ou melhor do que o produto equivalente de origem animal. Essa é uma tabela feita olhando de uma forma mais ampla, e eu chamo a atenção para os números de emissão de gases de efeito estufa, que são todos eles de um número muito alto, e obviamente que certamente já chamou a atenção de alguém, que o frango cultivado emite mais 3%, ou seja, emite a mesma coisa que o frango convencional, o frango animal sendo crescido. Como eu disse, o frango que a gente vê na granja não é um chicken, embora seja um galos, um indivíduo da espécie galos, ele tem inclusive um outro nome, ele é um broiler, ele é uma máquina de multiplicar tecidos comestíveis desejados pelo consumidor, né? Tanto que ele tem um momento certo, ele é quase um ser inviável na natureza, tanto que ele tem um momento certo de ser abatido, porque depois daquilo o peso dele cresce tanto que ele não tem pata, ele não tem perna para se segurar, e aí ele cai no chão e não consegue se mexer, e aí você passa, né? A gente não vai entrar aqui nas discussões de bem-estar animal, mas você tem um ponto econômico muito preciso ali para lidar com os porcos. E o uso de terra e a geração e poluição de ar, tanto para as proteínas obtidas à base de planta, né? Como estão lá no começo, a Impossible Burger, a Beyond Burger, são marcas de produtos plant-based análogos a produtos de origem animal, e o filé da corn é uma empresa inglesa que desenvolve carne a partir de processos fermentativos, a partir de micélio, e também pega números extremamente interessantes. Então, as proteínas alternativas, a partir de muitas fontes, vêm mostrando que são uma resposta eficiente a um enfrentamento, ao endereçamento dos efeitos ambientais no antropoceno causados pelos mecanismos usuais de produção de proteína de origem animal. Então, e aqui eu tenho anotações de falas, né, de um pensador da USP, professor Ricardo Abramovay, por isso está tudo entre aspas, mas se ele um dia olhar esse slide e dizer, você anotou errado, a culpa é minha, ele apontava alguns problemas, que é o seguinte: da mesma forma que ele nos alimenta, ele está alimentando as mudanças climáticas. Então, é preciso quebrar, de alguma maneira, essa equação, sendo que a primeira parte a gente não pode abrir mão. A gente não faz fotossíntese, não é viável pensar que algum tipo de revolução científica vai permitir que eu transforme, quebre a cadeia de adenosina e produza energia simplesmente por uma reação baseada na presença de luz solar. Eu preciso ingerir alimentos vegetais, animais ou o que quer que seja, mas eu preciso ingerir alimentos para produzir energia, então o sistema alimentar precisa existir. Ao mesmo tempo, esse sistema alimentar altamente desenvolvido, baseado em tecnologia da pesada, produzindo broilers que se multiplicam muito rapidamente, aumentando a sanidade dos rebanhos, mesmo que aumentando o risco deles a patógenos conhecidos, mesmo que aumentando o risco dele a patógenos novos, foi fundamental para o ser humano vencer a fome na primeira metade do século XX. A segunda metade, ele começa, é onde se detecta, né, que a expansão das fronteiras agrícolas a partir da criação de um sistema alimentar global e não mais sistemas locais e regionais foi responsável, endereça o início do processo das mudanças climáticas. Então, por isso, o mesmo sistema que foi crucial na primeira metade do século XX pode ser um dos fatores importantes a provocar fome
na primeira metade do século XXI, através de coisas como o racismo ambiental. A gente sabe que nos efeitos das mudanças climáticas, as pessoas pobres sofrem mais, é isso que é chamado de racismo ambiental, e racismo ambiental pode levar à fome ou à insegurança alimentar, que é o tema do terceiro coach, onde 2/3 dos obesos do mundo estão em países de renda média e baixa, muito provavelmente por conta da insegurança alimentar e nutricional, quer dizer, você come, mas você come uma dieta ruim. Você come, mas você come algo que nutricionalmente não é bom para o seu corpo, mas alimenta os seus olhos e a sua alma com saciedade de uma maneira que a gente nunca, a engenharia de alimentos nunca havia conseguido produzir antes. E espero ter conseguido mostrar, com alguns números ali atrás, que a oferta da proteína de origem animal é o epicentro desse sistema, é a parte mais crítica desse sistema e que ela precisa passar por uma transformação ecológica, na medida em que ela precisa atacar menos, colaborar menos com a questão das mudanças climáticas. As tendências, e aí eu já começo a me aproximar aqui do final, a partir de tudo isso, parece que é consenso em que os países devem desenvolver, o sistema alimentar global, regional ou local, deve evoluir para uma agricultura de baixo carbono. Eu vou explorar cada um desses itens aí na frente. Deve trabalhar com a superação da monotonia alimentar através dos pequenos produtores, também vou explorar. Deve trabalhar com questões ligadas à soberania alimentar, tá? Soberania no sentido filosófico e político aqui, né, de você ter domínio sobre aquilo que você oferece como alimento para as pessoas que você governa, e passar por uma ressignificação das proteínas de origem animal para consumo humano. Olhando para a agricultura de baixo carbono, é basicamente a integração lavoura, pecuária, floresta. Então, você não desmata uma área para criar um pasto para encher de boi, como você também não derruba uma floresta para fazer uma monocultura de soja, mas você trabalha de uma maneira um pouco mais inteligente, eu acho que esse é um bom adjetivo, né? Integrando o que você está plantando com o que já existia, protegendo nascentes. Isso está para lá de dominado do ponto de vista da técnica, no Brasil e no mundo. Você tem a Embrapa hoje com muita tecnologia para fazer isso, inclusive com uma coisa que só existe no Brasil, salvo engano, que é o uso intensivo de sistemas de plantio direto, em que você não ara a terra, você usa a biomassa da cultura anterior como elemento e planta preservando os nutrientes que estão na camada superior da terra. Então, você consegue juntar isso tudo num sistema que é muito mais amigo da natureza. Monotonia alimentar, que é o segundo tema, tem um artigo muito bom nesse livro que foi publicado no ano passado, o G20 esse ano, a presidência no Brasil, o G20 do ano passado, a presidência foi na Índia, e esse livro foi publicado com um artigo do Ricardo Abramovac, em que ele afirma, e aí, mais uma vez, né, eu não fui checar suas fontes, mas ele afirma que 90% do que os seres humanos comem provém de 15 culturas, 66% em 9 delas, e 50% é trigo, milho e soja. Então, quando ele fala de monotonia alimentar, ele fala daquilo que ocorreu lá naquele momento em que uma parte da história chama de domesticação de animais e plantas, e outra parte da história chama da domesticação do homem primitivo pelos animais e plantas. Essa monotonia vem daquilo que a gente consegue plantar de forma eficiente. Só que, entretanto, e aí talvez o caso mais conhecido, né, seja a soja e a Monsanto, o Roundup Ready,
em que você começa a depender de poucos fornecedores e a concentrar o poder de produção de alimento em cada vez menos gente, porque cada vez mais você começa a ter necessidade de escala. Então, quando a gente fala de rompimento da monotonia alimentar, a gente fala numa retomada do pequeno e médio produtor, que produz coisas adequadas para aquele tempo e para aquele espaço naquela comunidade. E aí você não vai comer só farinha de trigo, milho e soja, você vai comer uma outra farinha de uma outra fonte proteica, que na sua região acontece naquele período do ano e é tão gostoso quanto e tão nutritivo quanto. Então, a perda da biodiversidade através da monotonia que se apresenta com aquilo que é plantado tem uma implicação econômica de concentração e de domínio na produção de alimentos e também se aponta a conexão disso com a questão genética da perda que essa biodiversidade pode provocar. Soberania alimentar é um tema do início do século, é um tema do sul global, é um tema dos países, né, desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O primeiro encontro que forja esse conceito acontece em Havana, em 2001, e é um conceito político, basicamente. Ele não é um conceito de engenharia, ele é um conceito político dizendo que todo país tem direito a definir o que vai plantar para alimentar a sua população. Não faz sentido um ribeirinho, um amazônida comer um pacote de salsicha, não faz sentido esse pacote de salsicha ser mais barato do que um peixe que é colocado ali. Não apenas porque o peixe o define e a salsicha não, mas é porque um dia pode não ter a salsicha, e aí, se ele desaprendeu a pegar o peixe, ou se o estrago foi menos visto, o sumiço, a extinção do peixe foi menos visto porque havia salsicha para vender no mercadinho, que essa questão não aconteça. Então, a soberania alimentar hoje é vista tanto com esse viés, quanto por alguns países é vista como uma política necessária e crucial num momento que vem sendo chamado por alguns internacionalistas de desglobalização. As guerras na Europa, as guerras da Rússia, a dependência da Europa de fontes energéticas vindo da Rússia e de muitos alimentos. Você vê que a guerra na Ucrânia afeta o agronegócio no Brasil, porque o principal produtor de fertilizantes é a Ucrânia, ou pelo menos parte dele é a Ucrânia, mostra que esse sistema intrincado é muito frágil. Então, por exemplo, a Singapura, que é um país muito pequeno, que basicamente é um país muito pequeno com um porto gigante, um porto e um aeroporto gigante, então ele não tem terra agriculturável, ele faz um programa chamado 30 by 30, 30 em 30. Em 2030, pelo menos 30% da comida de um singapuriano terá sido produzida em Singapura. Isso é uma política. Tá? Isso é uma política ligada exatamente a esse tipo de conceito e que também fala de soberania do ponto de vista estritamente político, estratégico, que é o seguinte: se eu produzo a minha comida, eu posso entrar em guerra com aquele país do lado que não tem problema, ele não consegue cortar o meu suprimento de comida a ponto de colapsar a minha indústria e, eventualmente, isso servir como um elemento de dominação. E, por fim, a ressignificação das proteínas de origem animal. Essa publicação foi feita, é super recente, muito boa. Ela foi lançada na última COP, em Dubai, e ela fala exatamente sobre essa questão dos substitutos de proteína, falando de 3 tecnologias. Essas 3 tecnologias são as comidas feitas à base de planta. Gente, eu preciso de 1 minuto só para fazer aqui um pequeno ajuste numa televisão que se liga. Só um pouquinho. Pessoal, enquanto isso, vocês podem ir postando perguntas no foro de
perguntas, tá? Pronto? Então, você tem 3 tecnologias. Uma tecnologia é aquela onde você tem novos alimentos baseados em planta. Isso não significa coma mais alface, embora você deva comer mais alface, de preferência fresco, de preferência cultivado bem perto da sua casa e orgânico. Mas significa que, a partir de plantas, se fazem alimentos que são análogos às proteínas de origem animal. Hoje você planta soja para dar para um boi, para você comer esse boi. E se você fizer o hambúrguer direto da soja, se você fizer o hambúrguer direto da ervilha, você tira o bicho. E vocês já viram que quando a gente tira o bicho, a equação muda. Então, os alimentos plant-based que são mencionados aqui são aqueles que são análogos, eles mimetizam, eles replicam a experiência sensorial dos produtos de origem animal. Porque nos últimos 100 anos, muita gente disse: tornem-se veganos, tornem-se vegetarianos. Isso não mudou o planeta. Então, uma das maneiras de você tentar fazer isso é não mudar a pessoa, e sim mudar a carne que está no prato dessa pessoa, fazendo com que esta carne seja, de alguma maneira, mais sustentável. A carne cultivada, que é o segundo item, a gente mencionou aqui, você multiplica células dentro de um bioreator e tira do outro lado tecido animal, tecido comestível de origem animal, só que você não teve um processo de crescimento e abate, e a fermentação e as evoluções dessa técnica quase milenar, que é a fermentação, voltada para produzir alimentos análogos. Por exemplo, hoje você tem uma empresa brasileira perseguindo fortemente a fabricação de uma molécula, a molécula da caseína, que é aquela que dá o puxamento, a liga dos laticínios, obter caseína de origem animal, a mesma molécula, através de um micro-organismo modificado que atua sobre uma biomassa vegetal. E, a partir daí, você tem caseína sem precisar ter um bicho, ter o leite e por aí vai. Então, esse é o debate da ressignificação, que está super recente, que foi incluído na agenda da COP28, e que um dos meus trabalhos é exatamente que esse assunto evolua na COP29 e na COP30, que vai ser no ano que vem, em Belém, aqui no Brasil. Quantas pessoas uma vaca alimenta em um ano? Uma vaquinha convencional, aquela que você tem no fundo do quintal, alimenta uma família. Do ponto que a gente está hoje, no desenvolvimento tecnológico que a gente está hoje, obviamente, sem considerar aspectos econômicos, essa vaca pode alimentar uma pequena vila, e com uma tecnologia madura, você pode alimentar um país inteiro com um único indivíduo doador de uma cepa, de uma linhagem celular. A gente também pode endereçar problemas de uma forma heterodoxa. Eu tive o privilégio de ser um dos coautores desta publicação. É uma publicação que o QR Code está aqui porque ela é Open Science, e o que a gente propôs foi pensar isso aqui. Hoje em dia, o comércio de animais selvagens vive um dilema de base, que é: você cria uma atividade econômica de ter indivíduos crescendo, né, para ser vendidos num abate legal. Então, você não vai na natureza buscar o jacaré, você cria o jacaré e vende esse jacaré, só que 2 jacarés mortos não faz qualquer diferença se um foi ilegal e o outro foi legal, você não consegue identificar isso. Nossa proposta aqui foi de pegar um animal que tinha um valor simbólico, o peixe-boi, no caso, e, a partir de uma doação de células, você produz a mexira cultivada, ou o cultivated manati, ou o confit cultivé lamantã, ou seja, você produz um produto fino que você vende, e parte dessa receita volta para a preservação da espécie, e nem aquele indivíduo que fez a doação inicial precisou ser abatido. Então, se hoje, para qualquer animal que está debaixo do arco de comércio de animais selvagens, quanto mais você come,
consome um animal pior para a espécie, aqui a gente está falando do contrário. Quanto mais, teoricamente, quanto mais você comer a mexilha cultivada de peixe-boi, melhor para o peixe-boi, que mais dinheiro vai ter para o processo de preservação da sua própria espécie. E aí, a mágica que acontece aqui é que você não precisa abater o animal para obter o produto. Você obtém um produto a partir de um animal vivo e pode fazer toda uma exploração em cima disso. Essa foi uma proposta que a gente escreveu exatamente para testar um pouco esse conceito de carne cultivada, e está saindo agora, já tem até alguns anúncios na internet, mas eu também tive o privilégio de coautorar um capítulo desse livro. Esse livro está, como eu disse, está aí, saindo por agora, e eu vou usar aqui uma reflexão que nós fizemos, apesar de ser um material proprietário, eu imagino que eu, como autor e usando com fins educacionais, não estou infringindo nenhuma regra, onde a gente desenhou a gente conseguiu perceber uma mudança na cadeia de valor e aponta ela aqui o que é, na verdade, um verdadeiro choque tectônico de duas cadeias políticas. Primeiro é que a carne cultivada, ela exige um nível de regulação próprio, porque ela é um alimento, mas ela não usa ingredientes que são usuais da indústria de alimentos. Não usa ingredientes food grade, nem aqueles usados na produção de carne animal. Na verdade, ela usa mais os ingredientes que são usados pela medicina nas terapias celulares, só que com um downgrade, porque aquilo não vai entrar na corrente sanguínea de uma pessoa, aquilo vai passar por um trato gastroenteral. Então, você precisa ter alguma coisa que não é conhecido pela indústria de alimentos, mas que também não precisa ter o grau de pureza da saúde. Então, é preciso desenhar aqui um marco regulatório que entenda essa especificidade e, principalmente, você precisa mobilizar e espalhar esse conhecimento pelos diferentes atores. Você precisa desenvolver ciência de base open science, para que dali em diante você possa desenvolver produtos para evitar outras cadeias científicas, outros campos da ciência já fizeram isso. Se você começa a ter patente muito no começo, 1, 2 empresas chegam lá na frente. Está aí a indústria da microeletrônica para provar que isso está certo. E além desse movimento, a gente tem uma geopolítica que muda radicalmente. Então, se no processo convencional você tem como atores da cadeia de valor a pessoa que cuida do rebanho e que entrega um animal, isso tem muita ciência e muitas etapas da cadeia, e entrega esse animal para um meat packer, que é aquele que vai fracionar esse animal e vai fazer chegar ao consumidor. No processo baseado na carne cultivada, você não tem um rebanho, você tem um indivíduo doador, e este indivíduo doador entrega essa linhagem celular para um cell grower, para uma pessoa, para um profissional, para um ponto da cadeia, para uma empresa, que vai crescer células e entregar esse produto para o meat packer. Então, o que a gente tem aqui como mudança radical é que aqui tem uma linha divisória onde quem está aqui hoje não tem lugar na cadeia nova. E este ponto da cadeia nova não está sendo ocupado por uma mudança de investimento, uma diversificação de portfólio de quem hoje cresce rebanho. Esse espaço está sendo ocupado pelos meat packers. Os maiores investidores em carne, o maior investidor do mundo hoje de carne cultivada é a JBS, que com isso se livra de toda uma cadeia montante, verticalizando o seu negócio e dominando, por exemplo, uma produção que nasce rastreável e eliminando todo o gasto que ele teria de pagar pelo rastreio do seu rebanho. Isso é um choque tectônico que, do ponto de vista da política e da montagem, chama um monte de discussões, mas essas discussões eu vou deixar para o momento mais oportuno. Encerro aqui, professora Gabriela, com 7 minutos de atraso, peço desculpas
E, como sempre, termino as minhas apresentações esperando, na verdade, torcendo para ter entregue algo útil para a jornada de todos vocês que me ouviram, como úteis eram os sapatos novos que esse menino recebeu. Esse menino é uma foto austríaca, em 46, no fim da guerra. Então, ele está agora muito mais bem aparelhado para enfrentar o frio de uma situação pós-guerra na Áustria. Eu espero também ter colaborado para que vocês não tenham o chifre do rinoceronte na frente de toda análise que você faz do sistema alimentar, pensando, é assim que acontece desde sempre, então é assim que vai acontecer para os próximos anos. Eu encerro aqui o compartilhamento. Alexandre, muito obrigada, não foi ótimo, realmente a gente ainda não teve, essa é a 5ª edição da disciplina, a gente ainda não teve ninguém falando dessa temática, então achei bem legal, bem oportuna. Eu vou passar a palavra para a Maria, que levantou a mão, depois eu vou ler, acho que tem uma pergunta no fórum, eu tenho umas perguntas também, e a gente vai rodando assim. Então, Maria. Boa tarde, Alexandre, obrigada. Muito bom. Eu estou com várias dúvidas aqui, mas a primeira é a seguinte, eu tenho acompanhado bastante essa questão da substituição, né, das proteínas, seja por carne cultivada ou plant-based, e uma coisa que há muito tempo já venho conversando também com algumas pessoas que estão mais ou menos dentro da área, não de tecnologia, mas da área de direitos animais. Desculpa, tem animais não humanos aqui em casa também contribuindo. Só um segundinho. Funciona por 10 segundos. Mas queria saber o seguinte, a gente vê que tem muita coisa acontecendo, tem muita inovação, tem muito investimento, quer dizer, eu não sei o que é muito, mas tem investimento, e, ao mesmo tempo, a gente tem visto, nas últimas décadas, que a produção e consumo de carne continua com um crescimento absurdo, né? Inclusive, a gente tem aí países que eram tradicionalmente mais, tinha uma dieta mais baseada em plantas, como a Índia e a China, que de 10, 15, 20 anos para cá, de forma crescente, tem consumido mais carne, né? E a gente exporta ou carne para eles, ou a soja para a ração deles, milho para a ração deles também, né? Então, mas, tentando resumir, eu queria saber se vocês têm projeções de o quanto que, se e quando essa produção de animais começa a diminuir e a produção de outras carnes começa a aumentar e, enfim, como isso se cruza, em que momento, existem essas projeções? Existem, são vendidas, e da mesma forma que eu sempre tive curiosidade de um dia contar quantos primeiros lugares em engenharia na Federal do Rio de Janeiro tem, porque na época dos Enem sempre aparece, né? Todo curso diz que teve um primeiro lugar. Existem muitas projeções de tamanho de mercado, às vezes com diferenciais muito grandes, mas, Maria, é importante considerar que a carne, do ponto de vista antropológico, ela é um alimento com conexões sociais muito fortes. A carne pode ser vista, em algumas culturas, como um elemento reafirmador da masculinidade, da virilidade. A carne pode ser vista numa cultura como a nossa brasileira, como um sinônimo de prosperidade, né? Tenho uma picanha, vou fazer um churrasco, a vida está boa, né? A vida está funcionando. Então, há conexões que eu nem que complexificariam exatamente essas projeções de tamanho de mercado, mas eu posso te dizer que este será um mercado e não um mercado ou, porque os agentes de produção serão os mesmos. Então,
É mais simples você pensar num cenário onde haverá startups fazendo produtos plant-based, mas, ao mesmo tempo, a JBS, a BRF, a Marfrig vão começar a ter seus produtos da linha plant-based. Porque eles também têm compromissos com metas de zero líquido, né, net zero de emissões. E aí uma das maneiras de você fazer isso é aproveitar aqueles números que a produção plant-based te dá. Então, a gente entende que vai haver um crescimento da oferta de produtos, ao mesmo tempo em que, provavelmente, taxações sobre efeitos ambientais podem aumentar o preço da carne, mesmo com subsídios que a conectem a uma situação de prosperidade, digamos assim. Eu diria para você que um número que aparece em muitas pesquisas é 2040, 2050, tá? Que é um número mágico, porque são os números da equação dos acordos de Paris, né? Então, muita gente faz projeções para 2050. Alguns deles concordam que entre 2040 e 2050, mais de metade da proteína ofertada não será proteína animal convencional. Mas não significa que serão necessariamente hambúrgueres plant-based. Poderão ser produtos híbridos. Poderão ser produtos que têm parte de tecido animal, parte produzido a partir de planta, misturando carne cultivada com carne animal, resolvendo algumas questões, misturando carne cultivada com carne plant-based, e aí você tem o produto, mas você também tem o gostinho da carne. Aí vai entrar em campo o mandatário maior, que é o consumidor. O que o consumidor vai preferir, o que ele vai exigir, ou, eventualmente, espero que não, uma situação de uma doença zoonótica que provoque um abate sanitário gigantesco, torne o custo desse produto muito mais alto numa inflação de demanda causada pela escassez desse produto por uma quebra de produção. Tá? Então, eu acho que, nesse conjunto, eu gosto desse número da década de 2040, ou seja, a gente tem aí mais uns 10 anos de pesquisa até chegar a produtos que sejam organolepticamente realmente semelhantes, e depois a questão de um ganho de escala que permita que o custo desse produto se aproxime do custo do produto de origem animal. Então, eu trabalho com uma ideia, fico confortável em dizer que o ponto de mutação, aí onde mais da metade é uma proteína alternativa, acontecerá na década de 40. Legal, obrigada. Eu posso fazer mais uma pergunta? Tá, pode. Se eu não me engano, teve um slide que você mostrou que a carne cultivada reduz em 90% o número de animais, é isso, reduziria em 90% o número de animais. Então, partindo disso, supondo que o mundo virasse todo consumidor de carne cultivada, a gente teria 10%. Não, 90% número de terra, mas eu sonhei, ou em algum lugar você falou em 90% de redução do rebanho. De emissão de gases. Emissão de gases é mais para frente. Não, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de tamanho de rebanho. Não tem essa informação. Não. Então tá. Então acho que era essa menos terra. Bom, de toda forma, então eu não sei qual é a você mostrou lá depois. Hoje, uma vaquinha alimenta uma família, ou em carne cultivada 2.000 pessoas, e se ganhar a escala, 100 milhões, um dos últimos, esse slide, né? No meio do caminho, ainda teria uma quantidade razoável de animais, muito menor, né? Mas eu queria saber como é o ciclo de vida desse animal que é usado para doador de tecido.
como que é feita a extração de tecido, enfim, como é que funcionaria essa cadeia? Como que ele é isso, vida, quantos anos é mantido, o que acontece depois? Teoricamente, ele pode comer maçã verde e ouvir música clássica, porque está falando de lidar com um rebanho de centenas de animais. Na prática, hoje, já houve um levantamento sobre isso, né? Você não tem uma produção comercial, essas linhagens têm sido obtidas em abatedouros a partir de animais abatidos, porque é uma coisa que não muda em nada a quantidade de tecido comestível que vai para o fracionamento. Tá? Então, concretamente, hoje, acho que metade se obtém a partir de um animal abatido, a outra metade você obtém de linhagens celulares imortalizadas. Você pode trabalhar uma linhagem para você não precisar nunca mais ter acesso a um animal como doador. Mas isso tem toda uma questão de economia do processo ainda a ser provada. Geneticamente, cientificamente isso é possível, tá? Mas não se sabe se isso será a opção. Entretanto, isso é um mercado e não um mercado ou, porque é muito, Einstein disse isso, eu acho, né? Mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Então, sempre haverá aquela pessoa que ou vê no animal, na pecuária tradicional, a única coisa aceitável de ser chamada de carne, ou você vai ter uma situação em que aquele indivíduo consegue, é melhor para a soberania alimentar dele continuar se alimentando de um rebanho do que não. Mas o que a gente está falando aqui é de uma população que cresce. Não quero ser malthusiano, né? Nem malthusiano nesse comentário, né? Que Malthus disse isso, a população cresce mais do que a disponibilidade que você tem de meios de alimentá-la, mas a população cresce e ocupa o planeta e necessita comer 2 vezes, 3 vezes por dia, e você precisa de um volume brutal de proteína para ser entregue. Então, continuar confiando que a expansão dos rebanhos de produção, com a correspondente expansão da área ocupada por esses rebanhos de produção e com a expansão da área de vegetais plantados para essa produção, essa equação começa a não fechar. Então, parece lógico que, naturalmente, as empresas, a indústria de alimentos comece a fornecer proteínas obtidas de outras formas, seja misturada com a proteína animal dentro de produtos híbridos, seja como produtos de alternativa, efetivamente alternativa à proteína animal comum. E o que se espera é que cada vez mais, Maria, aquela comida que não tem um significado simbólico muito importante para você, não é o almoço de domingo com a sua família, é o seu almoço de quarta-feira, que você vai comer com a sua cultura, mas você vai comer sozinha. Então, você precisa de algo mais funcional, que essa proteína, nessa refeição funcional, não seja mais uma proteína 100% animal, seja uma proteína misturada ou uma proteína toda feita de uma maneira alternativa e que você adquiriu a um custo igual ou menor no mesmo supermercado onde vende a proteína animal e cozinhou do mesmo jeito e obteve do mesmo jeito. O que se procura não mudar, o que os sociólogos de consumer adoption, os antropólogos de consumer adoption e consumer acceptance diz, é que a gente vê a comida no prato. A gente não decupa um prato. A gente tem um prato. E naquele prato, se você faz uma substituição como essa, ele pode permanecer aceitável do ponto de vista desse consumidor médio. Então, como eu voltando à tua pergunta anterior, eu acho que com mais uns 10 anos de pesquisa, a gente está no ponto de ter esses produtos à disposição das pessoas que vão ter acesso a ela. Obrigada. Alexandre, eu vou te fazer uma pergunta aqui que está no fórum, né, do Gabriel, que ele diz assim,
Em termos de política governamental para essa mudança de consumo alimentar, que ações um governo deveria tomar? Existem exemplos de políticas? Eu queria trazer um pensador pelo qual eu estou apaixonado, um professor afro-americano chamado Calesto Juma, já morto, que escreveu um livro chamado Inovação e Seus Inimigos, onde ele conta fatos que são bastante divertidos, inclusive. Os produtores de chá na Europa do meio do século XIX diziam que o café era uma bebida demoníaca, que tinha fluidos que alteravam o humor dos jovens, que deveria ser proibido pelos governos. As casas de gelo do rio Hudson recolhiam blocos de gelo do rio congelado, guardavam numa coisa chamada ice house, e elas eram fracionadas e distribuídas ali para o comércio crescente na ilha de Manhattan, até que um dia um sujeito inventou algo que era o avô do congelador. As ice houses juntas se juntaram e disseram que aquele produto que era gerado pela circulação de um gás refrigerante numa água líquida trazia problemas de saúde para os seus consumidores. Então, naturalmente, os inimigos da inovação trabalham detratando o produto que vem e os afeta. Então, acho que a primeira coisa que um país deveria fazer seria olhar para a questão do fornecimento de proteína para consumo humano da população que lhe cabe proteger, sem o chifre do rinoceronte na frente, dizendo que carne é aquilo obtido, é um tecido comestível obtido pelo abate de uma espécie de açougue, que é o nome científico, né, da carne dentro dos marcos legais, por entender que esse produto tem um problema ambiental importante e que ficar agarrado com ele é um problema. Seja para o fato da degradação ambiental que você provoca no seu país, seja para o fato de você se preparar para amanhã o Xi Jinping acordar e dizer que 30% da proteína consumida na China será plant-based. Ele tem poder de fazer isso. E aí, se a China se move, dá um salto deste tamanho, a nossa exportação de soja mica numa proporção que você não imagina. Então, países devem se preparar tanto do ponto de vista da soberania alimentar, quanto da balança comercial do seu agronegócio, que hoje é uma coisa integrada, para olhar para o cenário de fornecimento de proteína sem o ranço do incumbente, sem ser o fabricante de chá do século XIX, sem ser a ice house. Tem o da margarina, né, que a margarina era feita com sêmen de touro, por isso que ela é branquinha daquele jeito. Então, sempre quem está, fala alguma coisa para detratar quem está. Então, a primeira coisa é esquecer isso e olhar para as questões concretas. A segunda coisa é entender que você pode ter, hoje, quando você retira 1 quilo de uma carne que você compra no supermercado, não é um produto totalmente natural, porque ele contém ali músculo, ligamento, gordura, água e toda a história daquele animal que forneceu foi abatido para te dar aquele pedaço de carne. Ali está a história de todas as vacinas que ele tomou ou não tomou, ali está a história do lugar onde ele cresceu, que poderia ser um pedaço de floresta ou de cerrado que foi devastado para tal. Então, uma segunda questão importante para esses governos é entender como esse processo de proteína alternativa, né, de geração de proteínas alternativas, pode ser relevante no futuro, na estabilidade deste país enquanto um ator num cenário global de alimentos. E a terceira, poderíamos aqui pensar mais algumas, é que pela primeira vez na história da humanidade, você tem a engenharia de um produto de origem animal aberta na indústria, na fase da engenharia de alimentos. Se você hoje quiser pensar um tubarão, uma mistura de touro com tubarão, você vai ter,
fizer sentido você comer carne de tubarão, você primeiro tem que se preocupar em viabilizar este ser, este tubarão, enquanto um ser vivo que vai crescer até o ponto de ser abatido. Né? E se você pensar nessa junção esquisita que eu fiz, né? Você tem metade de um mamífero terrestre, metade de um peixe, como é que isso vai se dar? Isso não é um ser vivo viável na natureza. Entretanto, via carne cultivada, via engenharia de alimentos, você pode produzir carne bovina com ômega 3, que é uma carne que só tem em peixes. Basta que você, no processo de engenharia do alimento, coloque esses dois alimentos. Então, se isso faz sentido, aonde isso fizer sentido, melhor dizendo, algumas barreiras da engenharia de alimentos foram simplesmente pulverizadas. Você pode, desde fun facts, né? Eu tenho um livro que foi publicado já há uns 8 anos. O primeiro hambúrguer cultivado foi em 2013, ele está fazendo 11 anos. E há uns 8 anos, uma turma da Holanda, onde foi desenvolvido lá o primeiro hambúrguer na Universidade de Maastricht, escreveu um livro chamado, o subtítulo era Receitas Impossíveis de Serem Executadas, porque eram todas receitas baseadas em carne cultivada, que era um produto que não existia. Então, se você vai criar um produto, você pode, por exemplo, pensar que a sua carne pode estar feita, os elementos da carne podem ser apresentados num meio líquido. E aí você faz um drink de carne. Os elementos da carne podem ser apresentados no formato de um fio contínuo. Então, você pode costurar uma carne. No limite extremo, você pode pegar uma amostra do seu tecido, multiplicar e fazer um carpaccio de você mesmo, se isso fizer algum sentido fora da morbidez dessa imagem. A engenharia de alimentos permite isso. Mas você pode sair do fun fact e ir para estratégias de segurança alimentar e nutricional. Você pode fazer complementações alimentares necessárias para uma população dentro de um hambúrguer, dentro de uma almôndega. Você pode, inclusive, colocar uma vacina dentro de uma almôndega e você sai do posto de saúde, a senhorinha lá, a mãe, sai do posto de saúde com meia dúzia de almôndegas e você diz, olha, dá uma por dia para o seu filho que ele está vacinado para sarampo, tétano, etc. Então, você tem aí elementos que são dados por essa disrupção tecnológica e que podem ser aproveitados a nosso favor. Espero ter endereçado a sua pergunta. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Lucas. Esse tipo de produção com a reprodução em laboratório é possível em larga escala? E quão difícil é para essa produção entrar em larga escala? Você tem hoje desafios... Bom, toda ciência nasce com desafios da ciência básica, né? Esses desafios foram endereçados há 10 anos e hoje você já tem conhecimento suficiente para entender o processo. E com lacunas muito pontuais, bastante bem definidas. Eu vou tirar esse aqui para mostrar que já existe hoje um consórcio da FAO e da OMS estudando os aspectos de food safety desse tipo de produto. E, a princípio, tudo é viável de ser resolvido. Há questões econômicas a serem superadas. Por exemplo, nunca se produziu em processos de bioreator usando ingredientes que vêm da área da saúde no volume em que se produz hoje proteína animal pelo processo convencional. Mas isso costuma ser um desafio de engenharia. E um desafio de engenharia que se desenha, em princípio, não pela criação de bioreatores. A escala não vai ser dada por um scale up, onde você vai ter bioreatores cada vez maiores, processando quantidades cada vez maiores de produto, gerando produto, mas sim um scale out, onde você vai ter um tamanho ótimo de bioreator e você vai empilhar esses bioreatores desse tamanho ótimo fazendo produção. O que leva a uma possibilidade que é você ter 50 bioreatores
em Louveira, produzindo a carne cultivada que vai ser consumida em Campinas. E tirando toda uma pegada ambiental da logística do armazenamento e da logística desse processo. Então, os desafios da escala não são apenas uma questão de engenharia, mas também é uma questão de modelagem de negócios, que, em última instância, conversa com a política de soberania alimentar. Por isso, carne cultivada é um tema que me encanta tanto, porque ele tem um cruzamento nada trivial entre tecnologia e sociedade, por exemplo, nesse ponto. Então, a escala, eu entendo que é um processo que está aí dentro desses 10 anos que eu havia mencionado, pode ser determinado não apenas por alcançar o preço da proteína animal hoje, mas se equiparar a um preço da proteína animal que está sendo majorado por uma taxação dada pelos efeitos ambientais negativos que essa produção animal provoca, ou seja, podemos dizer que o baseline vai subir, então a carne cultivada mais cara poderia ficar do mesmo preço e aí ela ser derrubada por medidas de incentivo, como qualquer governo faz, subsídio, redução de impostos, o que seja. E a gente pode começar a ter algumas inovações disruptivas que mudem esse processo. Por exemplo, meio de cultura é crucial para a obtenção de carne cultivada. O meio onde as células se multiplicam. Se você tiver alguma disruptividade na produção dos meios de cultura, que para a área de saúde, por exemplo, parte do soro fetal bovino, soro fetal mesmo, aquele que é obtido lá de uma reis, né, abatida, você pode ter uma substituição disso por alguma coisa de baixo custo, de fácil manuseio, que revolucione essa cadeia. Ainda estamos na fase da busca de algumas patentes de bilhão. Patente de bilhão é aquela que você desenvolve o processo, resolve um problema tecnológico e essa patente você vai vender por $1 bilhão para os grandes operadores ou vai licenciar essa tecnologia. Tem algumas empresas ainda perseguindo essas patentes de bilhão. A maioria delas estão ligadas aos elementos que você vai usar no processo, não as máquinas, os bioreatores são bastante conhecidos, mas o que vai ali dentro ainda é alguma coisa a ser desenvolvida, superando questões como, por exemplo, usar soro fetal bovino para produzir algo que quer exatamente superar um animal. Então, partir da doação de célula em que o animal fica vivo é uma coisa completamente diferente de você usar um soro fetal, né, que é obtido numa situação de abate. Então, eu vejo isso como desafios da área de ciência de alimentos, que vão nascer de um casamento com algumas áreas da engenharia mecânica, automação, IA e por aí vai, mas que vem nascer uma camada intermediária de conhecimento que vem um downgrade da área de saúde e que talvez seja o que faça a diferença no yield dos processos, né, quer dizer, na lucratividade, no retorno financeiro dos processos de multiplicação celular. Eles hoje já são bastante seguros, tá? A FAO e a OMS já desenvolveram estudos que estão até publicados. Se você bota lá FAO, Cell-Based Food, você vai encontrar essas publicações, tá? Dizendo que esses processos não trazem nenhuma novidade grave do ponto de vista dos riscos. Tudo que acontece ali já está endereçado de alguma maneira em alguma outra literatura, se conhece bem isso. Mas os desafios econômicos da produção, baseado num preço, né, tentando chegar a um preço base, que é o preço de um animal abatido em condições muito subsidiadas e ignorando todo o custo ambiental associado, talvez seja o principal desafio. Mas entendo que já tivemos outros momentos em que a engenharia buscou e descobriu saídas para esse tipo de coisa,
E aí me permito até falar em uma tecnologia que tem chamado muita atenção, chamado Plant Molecular Farming, onde você modifica um vegetal para ele produzir uma proteína de origem animal. A mais chamou mais atenção na mídia foi a soja que produz gordura de porco dentro dela, porque ela tem o processo dela acaba produzindo uma coisa, então é uma soja vermelhinha. Plant Molecular Farming é uma dessas tecnologias que pode chegar e estabelecer esses processos economicamente viáveis, como é a tua pergunta. Espero também ter endereçado bem a tua dúvida. Acho que a Emília queria perguntar alguma coisa. Emília? Estão me vendo? Estão, né? Sim. Bom, boa tarde, Alexandre. Realmente, nós vamos para um outro caminho completamente diferente do que a gente vinha conversando até agora, não menos aterrador do que o que a gente já conversou até agora nessas 5 edições da disciplina. Acho que tem muito a ver com a questão da segurança. Eu acho que muito mais com a questão política e social disso do que o ato de alimentar. À medida que você foi falando, me vinha à cabeça cada vez mais detalhes de um filme que foi um clássico da ficção científica quando eu estava na faculdade na década de 70, que é o Soylent Green. E me pareceu muito assim, quando eu vi a primeira vez, tive uma discussão sobre esse tipo de produção de alimento em massa, eu me lembrei desse filme e agora, com certeza, eu acho que a melhor figura que a gente tem é pensar esse filme, né? Porque, de novo, a gente está falando muito de vamos alimentar uma massa de pessoas, mas isso não quer dizer vamos alimentar os pobres e não os ricos, né? Por outro lado, os ricos vão se dar muito bem, porque tudo está sendo discutido em termos de patente, né? Em momento algum, ninguém está falando em quebra de patente, ninguém está falando em patente pública, né? Então, a gente vai alimentar os pobres, sim, e me passa quase que, quando eu fico olhando esse filminho, gente, isso parece que nós vamos entrar de novo na guerra das drogas, né? Com essa coisa de, ao ter patente, não é a premissa científica da coisa, acho que tem algumas questões, principalmente quando eu sou ecóloga de origem, então pegar um vegetal que começa a parecer um animal, isso para mim fica uma coisa meio estranha, não que eu não estou me colocando como alguém que seja um rinoceronte, mas é que tem deixaremos de ser a Terra como a gente conhece, deixaremos de pensar as questões da natureza como a natureza existe. Mas a gente não deixou de pensar o negócio como o negócio existe, né? E o pequeno produtor, que, bem ou mal, quando se começa a dizer o agronegócio é um negócio de commodity, não de alimento, o pequeno produtor pelo mundo estava começando a se tornar alguém que estava se tornar uma pessoa de novo importante por estar produzindo alimento. E quando a gente vai discutir o plant-based, ou mesmo esse que você começa a usar peles, né, de animais para produzir alimentos mais variados, que assemelha comida, mas não parece comida, me lembra também uma discussão que já aconteceu bastante no meados do finalzinho do século passado, desse monte de comida que é feita com essências artificiais, que parece que é e que não é, né? E eu até agora não vi nesse universo dessa discussão nada nesse sentido. Ela está sendo uma discussão colocada como, olha, achamos a solução, não vai ter ninguém mais faminto no mundo. Mas eu sempre vejo um Elon Musk lá no final ficando muito mais rico do que ele é hoje, né? Um dono da Amazon muito mais rico do que ele é hoje, e esse pobre coitado que está faminto na rua vai continuar morando na rua, né? Então, não há nenhuma discussão de quem está produzindo isso, e aí a gente, né, teve as discussões da bomba atômica, que as pessoas
vão pensando tecnologia pela tecnologia, sem uma questão ética e social por trás, né? E eu não vi ninguém que trabalha ou que está incentivado, que incentiva esse tipo de coisa, e pode ser um erro meu, e é isso que eu estou te perguntando. Se não é possível as pessoas já estarem trabalhando no sentido, não, a gente não quer patente, a gente vai trabalhar isso de outra forma, porque isso pode ser uma coisa boa, dada a situação de ter 75 milhões de pessoas refugiadas ambientais, né, e de guerra pelo mundo, que tem muito mais dificuldade de se alimentar. Isso facilitaria, com certeza, essas pessoas não continuarem famintas, andando, perambulando pelo mundo, como se fossem esses vivos mortos, né, do mundo. Mas se é patenteado, a coisa muda de figura. Um pouco, não tem uma pergunta específica, tem um incômodo, né? Muito nessa relação de que o negócio, como sempre, continua. Os servem sociólogos, né, Miriam? Pois é. Por como você é sociólogo, eu posso estar te falando nisso, né? Porque, por um lado, assim, a premissa, a questão da fome é importante, mas, por outro lado, the business as usual continua, né? Sim. Existem algumas figuras, eu não trouxe essa figura para cá, mas eu até passei por ela, que mostrava as possibilidades da gente chegar a um aumento de 1,5 grau e um aumento de 2 graus Celsius, que são os pontos da equação de Paris, que também todo mundo já sabe que não é mais possível alcançar. Nós já estamos no processo de trabalhar com a remediação e não com evitar algumas questões climáticas. A produção de alimentos as usual, ela nos leva a 2 graus com absoluta facilidade, tá? Ou até mais. Então, alguma solução se torna necessária porque o sistema atual, por melhor que seja, nos leva ao colapso. E aí o colapso, mesmo considerando questões como racismo ambiental, a inundação do Rio Grande do Sul atingiu todo mundo, atingiu mais o pobre do que o rico. Tá? Está provado. Os fenômenos climáticos extremos afetam mais pesadamente a população mais pobre do que a outra. E, obviamente, que as proteínas alternativas não devem ser comparadas a uma folha de alface. Um hambúrguer plant-based deve ser comparado a um hambúrguer de origem, um hambúrguer animal. A folha de alface tem que continuar presente no seu prato, e, como eu disse, de preferência, cultivada de forma orgânica por um produtor muito próximo da sua casa, tá? Evitando a formação daquilo que a literatura chama de deserto alimentar. O deserto alimentar é a tua distância de uma fonte, de um alimento fresco, produzido de forma natural. A gente está falando de alguma coisa que já é mediada pelo grande negócio. Há muito tempo, os pequenos rebanhos domésticos deixaram de fazer parte da grande equação global, porque alguma coisa ali pelos anos 80, que alguns posicionam na segunda revolução agrícola, que foi a revolução da produtividade, mostrou que, por questões sanitárias, era muito importante acabar com os pequenos rebanhos. Porque se você descobre uma gripe aviária num país onde todo mundo tem 5 galinhas nos fundos de casa, você não consegue fazer um perímetro sanitário. Você não consegue conter esse negócio. Então, há muito tempo se formou há muito tempo, né? No século passado, ali na década de 70, começa a se formar a história da concentração em nome da necessidade do aumento da produtividade. Da produção, não da produtividade, do aumento da produção e da segurança do alimento, que os rebanhos estivessem mais concentrados e fossem maiores para poderem ser mais bem gerenciados do ponto de vista da sanidade animal. Isso gera a concentração dos grandes grupos, que, para vegetais, já mais e mais se prova uma reversão para sistemas de pequenos e médios produtores, onde é mais fácil desenvolver o orgânico. Hoje, o MST é o maior produtor de feijão orgânico do Brasil, né? Não existe o MST, mas são
um conjunto grande de pequenos e médios produtores, pequenos produtores que se cooperativam e geram um produto de qualidade, ao mesmo tempo viabilizam a obtenção de semente. É um sistema que o Brasil hoje dá aula para muitos lugares no mundo e que é repetido em muitos países. Nada disso acontece na proteína animal. A proteína animal cada vez mais se concentra e cada vez mais produz os seus efeitos. Por isso, a solução da proteína vegetal ou do vegetal consumido in natura passa pelo pequeno e médio produtor, mas essa solução não resolve a questão da proteína animal. Podemos não comer proteína animal? Podemos. Podemos ser veganos e vegetarianos? Podemos. Mas não somos. Não somos, e o discurso de convencimento que tem 100 anos nunca conseguiu mudar significativamente a quantidade de pessoas no planeta que se declaram veganos ou vegetarianos. Mas algumas pesquisas apontam que sempre aumenta o número de pessoas que declara ter diminuído o consumo de carne, seja por questões econômicas, seja por questões de saúde. Tá? Então, a ideia é não modificar a pessoa, modificar o prato da pessoa, modificar a carne que está no prato da pessoa. Até um ponto em que patentes, qualquer sistema econômico resiste a patentes muito restritivas. O mundo da informática, em um determinado momento, disse: não, eu não aguento só o Windows, eu vou fazer outra coisa. Pulamos para um outro monopólio, que é o monopólio do software livre baseado na estrutura de serviços, que é o modelo Android do Google, sim. Mas eu não vejo como viável uma ou duas empresas disserem: dominamos essa patente é nossa, nós vamos fornecer carne para o mundo inteiro a partir dessa nossa tecnologia. Tá? Há mecanismos de apropriação social dessas patentes, veja o caso dos medicamentos genéricos no Brasil e em vários outros países, e há a possibilidade dessas tecnologias serem apropriadas por organismos focados na segurança alimentar de regiões vulneráveis. Então, eu estou falando da possibilidade da salsicha da ONU, do hambúrguer da ONU, que é distribuído em lugares. Como também lembro o que eu falava de geopolítica. Hoje, se você vai começar um país, você não vai desenvolver uma rede de telefonia fixa de cobre para depois fazer a rede de telefonia celular. Você vai começar pelo celular. Hoje, um país que tem pouca terra, um país como o Japão, que tem uma Coreia do Sul, que são países que olham para proteínas alternativas de uma forma estratégica, eu não começaria liberando terra para fazer um rebanho. Eu jogaria todo o meu dinheiro para tentar dominar a técnica de cultivo celular e produzir a partir de bioreatores, em cima de rebanhos muito pequenos de doadores de célula. Então, vamos atacar a fome no mundo com proteínas alternativas? Não é uma solução economicamente viável, mas é uma das soluções que tira a pressão de uma outra que, volto a dizer, está associada a intangíveis de riqueza, felicidade, masculinidade, mas que fundamentalmente remetem a um prato. Seres humanos veem as suas refeições dentro de um prato. E, para um ser humano ocidental hoje, a gente tem alguns números que mostram isso em pesquisas de opinião, o seu prato pode estar lindo, mas se ele não tem a mistura, ele está incompleto. Então, a ideia é continuar com o discurso: você não precisa comer carne, mas se você quiser comer carne, a carne que eu vou te oferecer provoca menos dano ecossistêmico do que a carne obtida pelos processos tradicionais de engenharia, de zootecnia e agronomia, mesmo que elas estejam hoje trabalhando com integração lavoura, pecuária, floresta. Eu entendo que o bife sustentável, bife animal sustentável vai continuar tendo espaço, mas cada vez mais alguns países vão ser obrigados, seja pelas suas questões ambientais próprias, seja pela demanda
dos seus consumidores a ter produção de proteína animal tradicional, menos danosa ecossistemicamente aos ambientes. O nosso próximo escândalo ambiental se chama Matopiba, e logo, logo ele vai bater a nossa porta, exatamente porque houve uma abertura de uma fronteira pecuária, em parte soja, mas em parte, em boa parte, pecuária, e ali você desmata ao mesmo tempo Cerrado Amazônico e Caatinga num lugar só. Então, eu acho que esses apelos vão levar a essa convivência, Emília, mais do que efetivamente um jogo de eu tenho uma patente, eu vou crescer, tá? Mas, como eu disse, é um ambiente onde uma leitura sociotécnica mostra um imbricamento muito rico entre tecnologia, poder, sociedade, política e alimentação enquanto um ato cultural. Espero ter endereçado também a sua questão. Só uma curiosidade, o que é mentira? O que é mexira? É. A culinária amazônica se apresenta basicamente em 3 formatos. Os assados, né, que você faz ali numa fogueira, não é uma coisa de forno. As sopas, e as mexiras, onde pedaços do animal são conservados na sua própria gordura. Então, uma mexira de porco, para quem tem aí um parente em Minas Gerais, no final do século passado, que não faz muito tempo, lembra do pedaço de porco na lata de banha. Aquilo é uma mexira. Tá? Porco na lata é mexira. É mexira para o amazônida que conserva a carne. Ele também não tem refrigeração e enfrenta longas distâncias, né? Ele só não faz a matula, como fazia lá o tropeiro mineiro, mas ele precisa guardar, então a mexira é a carne dentro da própria gordura do animal. Certo. Alexandre, muito obrigada. A gente tem 5 minutos. Será que você, em 2 minutos, consegue só falar muito brevemente o que é o The Good Food Institute, do qual você vem? Que você acabou não falando, né? Mas eu só queria... Nem quis falar, me apresentar aqui como professor. Nós somos uma ONG internacional presente no mundo inteiro, que tem um mantra que é reimaginar proteínas. Reimaginar as proteínas que são fornecidas para o consumo humano, de forma que elas sejam obtidas de uma maneira que seja boa para o planeta, boa para os humanos e boa para os animais. Tá? Boa para os humanos porque ela provoca um impacto socioambiental menor, por isso boa para o planeta, e boa para os animais por reduzir a pressão pelo aumento dos rebanhos de produção. Somos em torno de 200 pessoas no mundo, 35 delas no Brasil. Eu tenho o privilégio de liderar o time que lida com a questão do marco regulatório para esses produtos no Brasil, que é uma luta entre um choque tectônico entre os produtores incumbentes, a pecuária tradicional e os novos entrantes que vêm por aí, que não são tão novos assim, porque é principalmente um jogo muito intensivo em capital, que hoje é pilotado no Brasil pela JBS, pela BRF. Esse é o GFI, esse é o meu trabalho, e estes foram os pontos. Espero que, ao final, aí, nesses 5 minutos, eu tenha conseguido dar sapatos novos para vocês caminharem na direção de pensar essa transição proteica tão crucial para o ser humano. Se os plásticos podem nos afundar em nossas próprias criações, nossa necessidade de produção de proteína animal, utilizando biofábricas ineficientes, que consomem recursos naturais finitos e que podem ser vetores de doenças zoonóticas, é algo bastante urgente, bastante importante, bastante relevante para ser pensado. Tenho muito orgulho de estar participando de mais uma transição onde tecnologia e sociedade estão ali lidando com a questão.